E aí, turma, bom dia, Zoeira da Manhã tá no ar e a gente já começa, direto, lá em Detroit, falando da 50ª vitória do Dallas Mavericks, que ontem venceu o Detroit por 131-113, com, logicamente, a ajuda dele, Luka Doncic, o tesouro da Capricho, segundo o Rômulo, 26 pontos, 14 assistências, 8 rebotes, e há 7 anos, o Dallas não chegava a 50 vitórias em uma temporada. E desta vez chegou, e é a segunda vez, que isso acontece desde 2011, quando venceu o título da NBA. E, logicamente, Jason Kidd muito satisfeito. Lembram? Jason Kidd, aquele cara que era auxiliar do Frank Vogel, técnico agora principal do Dallas, classificadaço com o Dallas e, logicamente, atingindo uma marca que há 7 anos o Dallas não chegava. Realmente, muito merecido, Eu acho que é bastante impressionante, diz Doncic, a gente que começou a temporada meio devagar, perdendo uma quantidade seguida de jogos, e aí a gente passou por cima disso tudo e conseguiu mais uma conquista. O Jalen Brunson ajudou bastante também nisso daí, 24 pontos, e o Mavs que chegou a 5 vitórias nos últimos 6 jogos, e o Luka ainda foi claro, Olha só, ainda não acabou não. Eu quero chegar a 52 vitórias. Eita, Luka, moleque bom, Jason Kidd também animadíssimo com tudo isso, Falou que eu realmente fico muito feliz de estar fazendo história nessa franquia, porque eu estava em 2011, quando fomos campeões, e agora estou novamente, como técnico, participando de tudo isso. Muito bom, seu Jason Kidd? Muito legal, Que coisa maravilhosa você ter saído do Lakers na hora exata. O Cade Cunningham, candidatíssimo a ser o novato do ano, o recruta do ano, fez 25 pontos, 9 assistências e 7 rebotes, O Pistons, que vinha de 3 vitórias seguidas, tentando aí igualar, uma sequência de 4, mas não foi possível, E o Dwayne Casey, esse é um time de ponta do Oeste, E eu queria muito que meus jogadores sentissem, experimentassem essa experiência de jogar contra um timaço que tem Luka Doncic e um técnico como Jason Kidd. Olha só, esse é Dwayne Casey também, um ótimo técnico e que está fazendo um ótimo trabalho no Detroit, E esse time do Detroit é um prospecto para daqui a mais 2, 3 temporadas. Abram o olho, porque se manter técnico, jogadores, se desenvolvendo desse jeito, olha, vai dar trabalho esse Detroit, hein? O Jason Kidd também comentou sobre o início, do Masters de golfe, falando muito do Tiger Woods, que ficou aí 3 meses numa cama de hospital depois de ter sofrido um acidente terrível de carro, e o Tiger Woods está de volta, O Masters de golfe que inicia hoje lá nos Estados Unidos. Pelo lado do Mavs, o Sterling Brown perdeu o jogo por motivos pessoais. O Max Kleber, com dores no tornozelo direito, também chega à sua segunda partida fora. E o Mavs vence o quinto jogo seguido contra o Detroit, E todos esses 5 jogos com vitórias com 2 dígitos de diferença, ou seja, com 10 ou mais pontos, O Mavericks fecha a temporada regular em casa contra o Portland na sexta-feira e domingo contra o San Antonio. E o Pistons termina a temporada contra o Milwaukee na sexta-noite em casa e lá na Filadélfia contra o 76ers no domingo. E a gente faz uma viagem e vai direto para Nova York, na meca do basquete, lá no Madison Square Garden, E Knicks
e Nets fizeram, né, o clássico de Nova York, só que o Nets não perdoou e o Durant, que adora, né, diz ele, fazer parte dessa rivalidade das equipes de Nova York, mais uma vez, né, aniquilou com 32 pontos, 11 assistências, 10 rebotes, né, fazendo com que a vitória do Nets fosse conquistada por 110-98. Né? Durant que não perde um jogo para o Knicks há pelo menos 9 anos, companheiro. E as apostas, né, por uma vitória sobre o Knicks aumentam cada vez mais quando o Kyrie pode jogar, né? E o Kyrie agora liberadaço para jogar em Nova York, estava em quadra ontem e ajudou essa equipe do Knicks com 24 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, ou seja, vimos um Brooklyn um pouco mais sociável com os demais jogadores da equipe, né? Não foi só a dupla dinâmica Durant e Irving, né, que fizeram tudo dentro do jogo. O Nets que varreu o Knicks na temporada 4-0, né? Com Durant e Irving, né, jogando todo o segundo tempo, né, na segunda noite consecutiva, o Brooklyn chegou após o intervalo a uma vitória de 60-31. Né? Realmente o Knicks no segundo tempo não existiu. Temos que entender que a intensidade neste ponto do jogo ela é diferente e ela não pode cair, disse Tom Thibodeau, que é o técnico do Knicks. O Seth Curry e o Patty Mills marcaram 15 pontos cada um. Pelo lado do Knicks, Alex Burks com 24, RJ Barrett com 23, né, foram os cestinhas pelo lado do Knicks. O Nets teve aí o Steve Nash falando sobre o Dragic, que perdeu seu terceiro jogo consecutivo nos protocolos de saúde e segurança da NBA, né? Estava se sentindo melhor, mas ainda não o suficiente para a gente liberar ele para a quadra. James Johnson ficou de fora também pelo seu segundo jogo consecutivo devido a uma doença, sabe lá qual delas, né? E o Brooklyn terminou 24-17 nos jogos na estrada, né? Ou seja, fora de casa, e com isso chegou a um recorde na franquia, né? O recorde da franquia nessa temporada. Né? Em seus 2 segundos tempos jogando no Madison Square Garden, foram 4 jogos, 2 lá dentro de Brooklyn e 2 dentro de Nova York, no Madison, né? Então, os Nets superaram os Knicks nesses 2 segundos tempos, né? Por 127-72. A gente vê como o Knicks sofre nos segundos tempos jogando contra o Brooklyn, principalmente no Madison Square Garden. Os Nets vão receber o Cleveland amanhã, né, na sexta-feira, e o Knicks vai ao Washington, na capital americana, jogar contra os Wizards. E aí a gente dá um pulinho ali em Atlanta e, já que nós falamos do Wizards, né, no próximo jogo do Knicks, a gente vai falar que o Hawks passou pelo Wizards por 118-103. O Trae Young, mais uma vez, jogou muito, né, e liderou o Hawks a mais uma vitória, desta vez sobre o Wizards. Ele que fez 30 pontos, sendo 16 deles no terceiro quarto, para aumentar e praticamente sacramentar a vitória do Atlanta no jogo. Porzingão da massa, mais uma vez, liderou a pontuação. Parece que depois que foram eliminados definitivamente, Porzingão resolveu jogar um cadinho e tá em boa forma, 26 pontos e 18 rebotes no jogo, né? Ele que andou aí numa fase terrível durante muito tempo e vem muito bem nessas últimas partidas. O Hawks, né, continuou, né, na 8ª posição, né, e segundo, né, a informação, né, a entrevista que o próprio Young deu depois do jogo, né, eu acho que todos sabemos qual é
a nossa necessidade nessa classificação do play-in. Sabemos o que precisamos fazer para cuidar dos nossos interesses. A intenção, provavelmente, né, o que está bem claro, é manter pelo menos essa 9ª posição para ter o mando de quadra contra os Hornets, que estão em 10º, e aí uma vitória sobre o Hornets vai fazer o Atlanta jogar contra o perdedor do 7º e 8º, que no momento é Cavaliers e Nets. E aí a probabilidade, se tudo acontecer no riscado, é o Atlanta enfrentar o Cleveland na disputa pela 8ª posição, né, da classificação dos playoffs. Os Hawks, que terminaram essa campanha, né, em casa com 27 vitórias e 14 derrotas, né, incluindo 19 vitórias e 3 derrotas desde 17 de janeiro. Ou seja, pegou no breu nos jogos em casa e foi embora esse time do Atlanta. Danilo Gallinari, 26 pontos e 10 rebotes. E o Bogdanovic, com 18 pontos, né, ajudaram ao Trey a levar o Atlanta a esta vitória. O Nate McMillan disse que, mais uma vez, né, teve que dar uma segurada aí no John Collins, que está com uma distensão no pé direito, né? E ele já está treinando, está correndo um pouco, está arremessando, mas eu preciso dar uma segurada, até porque vamos precisar e muito dele, principalmente nos jogos derradeiros do play-in, né? O Young, que teve ainda 11 assistências no jogo, além dos 30 pontos, né? E chegou ao seu 20º jogo na temporada com pelo menos 30 pontos e 10 assistências, o maior número da NBA na temporada. Os Wizards voltam a jogar em casa, como eu havia falado, contra o Knicks na sexta-feira, e o Hawks fecha a temporada regular com jogos contra o Miami na sexta e o Houston no domingo. Lembrando, né, que esses dois jogos são fora de casa, e o Atlanta, fora de casa, tem 15 vitórias e 24 derrotas. Vamos dar uma passadinha em Chicago e dessa vez o Celtics também chega a 50 vitórias, igual o Dallas, né, da Conferência Oeste, né, só que o Celtics é do leste, vencendo o Bulls, que realmente vem num viés de baixa, e preocupante a situação do Bulls para chegar nos playoffs com o time, né, nessa descendência, né? O Jaylen Brown com 25 pontos, Al Horford com 17, cravando aí 7 de 7 arremessos, né? A vitória foi por 117-94, né? E é a terceira vitória seguida do Celtics, que chega a 27 vitórias e apenas 6 derrotas desde 22 de janeiro, né? E vai mantendo aí esse segundo lugar na Conferência Leste e pode definitivamente garantir essa segunda posição se vencer o Milwaukee no jogo de hoje à noite, né? É uma fórmula bem simples, disse o Ime Udoka, e jogue na defesa, né? Tenha um ataque de elite como temos, e aí os resultados aparecem. Jason Tatum, né, um pouco abaixo da sua normalidade, com 16 pontos, e o DeMar DeRozan pelo lado do Bulls também bem abaixo, com 16 pontos, Nikola Vucevic com 13, né, e só o Vucevic cometeu 4 turnovers dos 17 que o Bulls cometeu durante o jogo, né? Segundo Billy Donovan, eu acho que o que acontece é quando você tem uma falsa sensação de realidade de quem você é aí que você acaba chegando à realidade de quem você realmente está sendo. Boa, Billy Donovan, bem enigmático, mas realmente o entendimento de que é o que eu acabei de falar. O Bulls está com uma queda substancial no seu jogo,
né? A equipe não está bem e isso daí não é uma boa situação, principalmente se aproximando do momento mais importante da temporada, que é os playoffs, né? É difícil jogar quando estamos tão desconectados assim e com certeza os resultados não vai aparecer, disse o Lavigne. Temos que encontrar nosso ritmo nesses próximos 2 jogos. E esse é que é o detalhe, né? Temos que encontrar, né? E se não encontrar, vai ficar complicado demais. Um detalhe interessante no jogo, o ex-presidente americano Barack Obama estava assistindo. O Celtics, mais uma vez, teve aí o Robert Williams, né, com problemas no joelho, mantendo-se aí em recuperação, ele que está fora desde 27 de março, né, e pelo Bulls, o Caruzão da Massa, o nosso Gargamel, mais uma vez fora do jogo, com dor nas costas, e isso daí complica demais, porque defensivamente o Caruso é muito importante para esse time do Bulls. O Celtics joga em Milwaukee hoje à noite e o Bulls vai enfrentar o Charlotte na sexta-noite. Olha quem é que o Bulls vai ter que recuperar, né, o seu jeito de jogar, a sua eficiência ofensiva e defensiva, enfrentando o Charlotte, que briga aí pelo play-in, né, por uma vaga de repente conseguir um mando de quadra contra Atlanta e Nets, né? Olha como é que tá feia a coisa para os lados de Chicago. E a gente dá uma passadinha rápida lá em Salt Lake City e o Utah Jazz destruiu por 137-101 a equipe do Oklahoma City Thunder, conseguindo aí a sua 5ª vitória consecutiva em casa. Bogdanovic, né, o Bojan com 27 pontos, Rudy Gobert com 20 pontos e 10 rebotes, e o Jordan Peladeiro Clarkson com 18 pontos e 10 assistências, seu recorde na temporada, e ainda com a ajuda de Hassan Whiteside com 15 pontos, 11 rebotes e 5 tocos, né? Fizeram aí a festa do Jazz nessa vitória. O Whiteside que disse, né, que depois que a gente chegar a uma vantagem de 21 pontos e perder para o Golden State naquele jogo em São Francisco, realmente abriu muito a nossa atenção, fez com que a gente ficasse mais focado e agora a gente sabe que não pode cometer esse tipo de falha. Né, jogando contra o Thunder, né, não tem como, né, o seu Whiteside. O Jalen Rose marcou 23 pontos para o City, juntamente com o Isaiah Robb e o Jeremiah Robinson Earl com 18 pontos cada. Que nome, hein? O Thunder, né, que luta contra as contusões, 9 jogadores inativos e ele ontem só tinha 8 para botar em quadra, né? Ontem também o Donovan Mitchell, o Spider, foi poupado juntamente com o Mike Conley e ainda o Royce O'Neal, né? Todo mundo descansando, né? E o Utah chegou a um recorde na temporada de 41 pontos em um primeiro quarto de jogo. O outro detalhe, desde dezembro, né, que o Utah não chegava a 30 lances livres ou mais em um jogo e ontem foram 32 tentativas. Meu Deus do céu. O Thunder enfrenta o eliminado Los Angeles Lakers na próxima sexta-feira e o Jazz recebe o Phoenix Suns na sexta-feira também. E a gente vai fechar indo direto para Califórnia, lá em Los Angeles, onde o Los Angeles Clippers venceu o Phoenix Suns por 113-109, né? Uma vitória que estava muito confortável e, de repente, o negócio deu uma desandada e quase que o Clippers perde o jogo ontem. O retorno do Norman Powell, que chegou a 24 pontos depois de praticamente 2 meses de ausência, e o Paul Não Me Critique George acrescentou mais 19 pontos, né, em 3 quartos para ultrapassar na carreira os seus
15 mil pontos. O Tyronn Lue disse: você nunca pode relaxar na NBA. Os jogadores são muito bons, os treinadores são muito bons e é assim é que você baixa a guarda e as coisas acontecem. O Phoenix, que ontem, aí é que é o grande detalhe, né? Descansou Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton e Jay Crowder, né? Porque vinha de um back-to-back, né? E depois de ter estabelecido o recorde de vitória da franquia, pra que você vai ficar limando, né, os seus jogadores, né? Isso aí não é algo salutar, não é saudável, e foi o que o Phoenix fez, segurou todo mundo, né? E é uma grande lição, né, para qualquer um, né, você colocar, né, o nosso time, né, de segunda unidade e ver o quanto esses caras batalham, correm atrás. Quase que nós vencemos o jogo depois de estarmos perdendo por uma diferença tão grande, né? E o Wainwright com 20 pontos, seu recorde na carreira. Aaron Holiday com 16 pontos. Bismarck Biyombo, o Biyombão da massa, com 14 pontos e 12 rebotes, né? E o único titular que jogou ontem foi o Cameron Payne com 3... Aliás, melhor, o Cameron Payne, né, que entrou como titular, foi o único que entrou como titular que conseguiu 2 dígitos. O restante foi tudo do banco, né? E o Suns, em relação aos seus reservas, superou as reservas do Clippers por 66-58 no jogo, né? E foi a primeira vez que Paul George e Norman Powell jogaram juntos, né, nessa temporada. E logo no início, né, a coisa ficou um pouco estranha, mas logo se adaptaram ao jogo dos dois e marcaram, pontuaram e levaram o Clippers a esta vitória. O Ivica Zubac também ajudou aí o Clippers com 13 pontos e 11 rebotes. O George, né, ficou muito satisfeito porque é o 16º jogador, né, ainda em atividade com pelo menos 15 mil pontos na carreira. Eu espero atingir ainda, quem sabe, 20 mil, 30 mil, né? Nada é impossível. O Suns visita o Utah Jazz na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, e o Clippers recebe o Sacramento no sábado, né? Ele que vai fazer um back-to-back, joga sábado e vai jogar no domingo. Turma, lembrando que com os resultados de ontem à noite, o Suns primeiro, o Memphis segundo, Golden State em terceiro na briga com o Dallas Mavericks, que está em quarto. O Utah Jazz com a vitória abre um cadinho mais, né, com uma vitória e uma derrota a menos para cima do Denver. E na briga do play-in tá lá Minnesota, Clippers, que igualou a sua campanha, né? Tá 50% de vitórias, 50% de derrotas, ou seja, equilibrou. O Pelicans é o nono e os Spurs em 10º. E depois os eliminados, Lakers, Kings, Blazers, Oklahoma, né, o City, e aí os Rockets, né, com a pior campanha na liga. Pela Conferência Leste, temos aí o Bulls, os Celtics, que quase, né, tá definindo aí essa segunda posição, mas hoje é um jogo capital contra o Bucks, e aí vem o detalhe, né, o Celtics vem de um back-to-back, né, e aí eu não sei, né, o quanto fisicamente essa equipe vai sofrer jogando contra um Bucks descansado, né? O Sixers está em quarto, também na briga ainda entre a segunda e a terceira posição. O Toronto é o quinto. O Bulls, com mais uma derrota, deixa o Toronto a cavaleiro, praticamente definindo a quinta posição a favor do Toronto, né? E em sétimo está lá o Cleveland. O Nets, com a vitória, se mantém na frente do Atlanta, também com a mesma campanha, mas com
o confronto direto, a vantagem é do Nets, e o Hornets, que não jogou, né, nessa rodada e ainda tem 3 jogos, o Nets e o Atlanta tem 2, tem 40 vitórias e 39 derrotas e ainda briga, né, por uma possibilidade de mando de quadra, mas isso aí ainda está um pouquinho, mais um cadinho distante, a não ser que vença esses próximos 3 jogos e aí torça para derrotas de Atlanta e de Nets, aí sim pode chegar a essa possível 8ª posição, né? Mas aí ele não tem o mando de quadra, porque o Cleveland é o 7º, e aí ele vai ter que jogar em Cleveland, 7º e 8º, e pode sim brigar aí por uma 9ª posição, né? Seja contra Atlanta, seja contra Nets, aí sim, na 9ª posição, ele tem um mando de quadra no primeiro jogo, porque no segundo jogo ele vai pegar o time derrotado do confronto entre o 7º e o 8º, sendo que o cara que é o 8º colocado tem uma campanha logicamente melhor que o vencedor de 9º e 10º, e neste caso vai ter o mando de quadra. Entenderam? É complicado, né? E hoje temos 7 jogos, 20 horas Orlando e Hornets, o 20h30 76ers e Raptors, 20h30 Celtics e Bucks, jogaço, passando em tudo quanto é lugar, até em Marte, como diz o Andrei. 21 horas Spurs e Timberwolves, 21 horas Blazers e Pelicans, 22 horas Grizzlies e Denver Nuggets e 23 horas, passando até na lua, Lakers e o Warriors, o eliminado contra o segundo colocado, né? Aliás, o terceiro colocado, que precisa vencer para não deixar o Dallas ganhar a 3ª posição na classificação da Conferência Oeste. Galera, vou ficando por aqui, até a próxima e eu fui!